E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo aqui no canal e eu quero comentar algumas empresas aqui que vocês têm me perguntado sobre. Enfim, será que o pior já passou? Então vamos lá, alguns comentários aqui, basicamente em cima aí de algumas perguntas que eu tenho recebido nos últimos dias, tá? A primeira empresa então que eu quero comentar é a Gerdau, né? Nessa última semana a empresa até ensaiou aí uma recuperação nas cotações, mas nos últimos 12 meses aí ainda é uma desvalorização importante, né? Com isso, muitos investidores colocando a empresa no radar, porém algumas questões ainda pesando aí para a empresa, tá? E aqui para a gente começar esse vídeo, né, eu já quero responder uma pergunta que muitos me fizeram aí nos últimos dias em relação a qual empresa investir, porque nós temos a GGBR e nós temos a Goal, ou seja, né, me fala inclusive, né, em qual que você investe, Gerdau ou Metalúrgica Gerdau? Será que tem diferença? Então eu vou dar a minha opinião aqui com um racional, né, baseado em fatos e números, aí, como sempre eu trago aqui para vocês. E depois eu falo um pouquinho das incertezas do setor e trago outras empresas também. Mas é importante você saber que em relação a Gerdau, no fim das contas, em tese, é a mesma coisa, tá? Porém, tecnicamente existe uma diferença, basicamente um desconto que eu me refiro entre uma e outra. Então, vamos entender isso aqui rapidamente para matar essa questão que é sempre pertinente, né? A gente tem aí a GGBR, é a Gerdau, tá? É a siderúrgica de fato, vamos chamar assim. E temos a Goal, que é a holding, né? Que controla a empresa. Então você pode ver isso aí na composição acionária. Eu vou até deixar o link para você ter acesso direto aí a essas informações aqui do RI. Então, para a gente começar a entender essa questão em relação a qual vale a pena investir, entre aspas, né? Vamos dizer assim. Nessa tela aqui a gente vê um exemplo interessante para a gente poder estudar. Veja então que a Goal detém 33,5% na Gerdau, GGBR, que até o fechamento, né, do terceiro trimestre equivale a 14,2 bilhões. E é agora que a gente vai ver o desconto. Olha só, porque se você pegar o valor de mercado da Goal, considerando o número de ações aí, né, e a cotação na casa aí dos R$10,50, esse valor é de 10,8 bilhões, ou seja, é menor do que o valor de participação que a Goal tem na GGBR, tá certo? Então, esse é o desconto, que no caso aí, né, é de 23,7%. Essa é a diferença mais relevante, vamos dizer assim, entre GGBR e Goal. Ah, então quer dizer que as ações da Goal vão se valorizar mais, vão pagar mais dividendos, são mais seguras? Não necessariamente, tá pessoal? Então lembre-se que em tese, no fim das contas, você está investindo na mesma empresa, mas tecnicamente é fato que tem um desconto aí da holding no ticker Goal. E aí muitos se perguntam também, né, qual delas comprar? Eu particularmente prefiro a Goal, não só pelo desconto que eu trouxe aí para vocês verem, mas para quem investe também com pouco dinheiro, eu vejo mais interessante as ações Goal, porque olhando pelo preço de tela e pensando no investidor iniciante, ou seja, ele consegue acumular mais ações. Então eu vejo isso como um ânimo a mais, é um incentivo a mais para o iniciante que está começando a investir agora com pouco dinheiro. Ah, mas talvez você ainda está na dúvida, né? Porque tem a ação Goal 3, Goal 4 e tem também a GGBR3 e GGBR4, né? Qual delas é melhor? Aí você tem que partir para um outro critério, né? E aí basicamente você deve avaliar liquidez e tag along, né? Então olha só, também para a gente matar essa questão. As ações GGBR, veja que ambas tem 100% de tag along, ou seja, tag along é um mecanismo de proteção para o minoritário, onde numa eventual venda aí do controle da empresa, esses minoritários, né, no caso você, eu, nós temos o direito de vender a nossa participação para o novo controlador a um preço justo ou ao preço igual, né, ao que o majoritário pagou para assumir o controle. Então, o que você precisa saber aqui em relação ao tag along é que nesse caso, como é 100%, o minoritário não será prejudicado. Então, entendido isso, você olha então para a liquidez dos papéis, né, para poder desempatar a questão. Aí você vê que a GGBR4 ela é mais líquida do que a GGBR3, né? Ela tem mais de 200 milhões aí de negócios diários, enquanto a GGBR3 tem apenas 1 milhão e 200. Então, para o investidor que investe com milhões de reais, é muito mais seguro, muito mais interessante optar pela GGBR4.
para quem investe com pouco dinheiro, não faz diferença. É uma liquidez adequada. Vamos ver a Goal. Olha só, veja que é bem parecido, né? 100% de tag along para as duas, tanto o Goal 3 quanto o Goal 4. Porém, a liquidez nas ações Goal 4 é muito maior, né? São 155 milhões de negócios diários contra 1 milhão e 200 da Goal 3. Então, é a mesma coisa, é a mesma lógica. Quem investe com milhões de reais tem que optar pela mais líquida, sempre. E lembrando que aqui também, né, o investidor que investe com pouco dinheiro não precisa se preocupar com isso. 1 milhão e 200 de liquidez diária é adequada, no caso das ações Goal 3. Ah, mas ainda assim eu estou com dúvida, né? Eu prefiro comprar as mesmas ações do controlador, né? Eu quero comprar as ações ordinárias. Olha, como eu disse, para o pequeno investidor isso não fará diferença nenhuma, porque como a gente viu, o tag along é o mesmo, tanto para as preferenciais quanto para as ordinárias. Mas se você acredita, né, que vai conseguir uma posição relevante para ter voto válido dentro da empresa, então você pode decidir aí para as ações ordinárias. Essa é a finalidade da ação ON, direito a voto, enquanto as ações PN, que são as preferenciais, elas dão preferência em dividendos. Não que atualmente tenha alguma diferenciação em relação a isso quando a empresa faz o anúncio, mas diante desses fatos que eu estou trazendo para você aqui, o caminho mais lógico seria optar por as ações preferenciais, preferência em dividendos com as ações, inclusive, que são as mais líquidas, né? Então a minha opinião aí, tecnicamente, né, de maneira fundamentada, eu prefiro as ações da holding, seja Goal 3 ou seja Goal 4. Acho que olhando pelo desconto que eu mostrei aí, você em tese está pagando mais barato, além do preço de tela, onde para o investidor, né, que está começando agora com pouco dinheiro, pode acumular mais ações. E aí, dito isso, né, agora que você já entendeu essa questão aí de qual ticker escolher, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim. Vamos agora aos desafios do setor. Olhando para frente então, e no curto prazo, acho que o desafio é esse aqui, ó. Eu vou usar aqui o último fato relevante da Usiminas, inclusive sobre esse assunto, né? Vale até para as demais siderúrgicas aí, esse fato relevante que ela liberou ao mercado, você vai entender. Mas veja que a empresa comunica que desligou o alto forno 1. E um dos motivos, né, para a empresa ter feito isso é a diminuição de custo, mas o principal motivo é a melhora na competitividade no mercado. O que a empresa está querendo dizer com isso? Esse aqui que é o problema, tá? É aquela questão do aço da China subsidiado que está entrando no Brasil. Eu já comentei sobre isso aqui em vídeos passados. Ou seja, isso está acabando com a competitividade aqui no Brasil para o nosso aço, porque está mais barato comprar da China ao invés de produzir aqui. Então a empresa já está deixando de contratar, já está deixando de investir, já está cortando produção, pelo menos, né, para não deixar os custos de produção corroerem os resultados ainda mais. Coisa que a Gerdau também já havia dado pontapé inicial, começando a fazer isso até bem antes aí do que a Usiminas, né? Ela já demitiu aí um monte de gente, já cortou produção, tendo em vista que a Gerdau ela é mais exposta ao aço aí do que a Usiminas. E como a gente viu, inclusive, os resultados aí da Gerdau, eles vieram bem pressionados, muito por conta disso. E aí, nesse sentido, né, outras empresas do setor entram no radar, né, como, por exemplo, a Vale e a CSN Mineração. Aqui já é um outro racional, né, olhando para o minério de ferro exclusivamente. Por outro lado, a gente tem visto aí sinais de retomada, né? Os balanços aí, principalmente da CSN Mineração, por exemplo, né, foram bons, olhando aí nesse sentido, e isso é um indicativo positivo, né, para as empresas com atividades de mineração, até mesmo para a Usiminas, né, que também atua um pouco aí nessa parte de mineração. Já a Gerdau, né, como eu disse, mais exposta ao aço, hoje ela está meio que de lado, né, vamos dizer assim, fora do radar por conta dessa questão aí da importação do aço chinês, que é um problema sim. E aí fica mais uma pergunta no ar, né? Quem que vai resolver essa questão? É só o governo aí que pode conseguir resolver isso, pelo menos no curto prazo. Ou, né, se a China der uma guinada aí da noite para o dia e conseguir consumir todo o aço que ela produz por lá. Acho improvável no curto prazo, acho que o mercado está mais esperançoso em relação ao governo brasileiro tomar alguma medida, alguma providência e adotando medidas tributárias em relação a isso. Então, é o que eu falei, né? Esse é o desafio. As siderúrgicas, com isso, vão demitindo, vão reduzindo produção, vão reduzindo investimentos e o cenário de incerteza ele segue pairando no ar aí para as siderúrgicas. De um outro lado, né, de um outro ponto de vista, nós temos também um lado positivo.
nós temos, por exemplo, as economias, né, caminhando aí para um ciclo de queda de juros, e aí eu nem me refiro ao Brasil, onde já está até relativamente precificada essa questão, mas sim nos Estados Unidos, né, ainda é um pouco de interrogação se os juros lá vão começar a cair ou não. Então, respondendo a quem perguntou, eu acredito que para Gerdau aqui no Brasil, o governo brasileiro tem que fazer algo em relação à importação do aço chinês. É isso, no curto prazo é o que vai resolver. E aí, consequentemente, vai ser bom para a Usiminas também, vai ser bom para a CSN. E aí eu passo para uma outra questão que me perguntaram, é olhando para a siderúrgica especificamente, né, qual que é a mais descontada hoje. Então, dentre elas aí, né, eu vejo a Gerdau, a mais descontada, tanto no valuation, né, quanto nas margens operacionais. E aí é aquele ponto, né, que eu sempre alerto, sempre bato na tecla aqui, tá, pessoal? Setor cíclico, principalmente, é olhar EBITDA, é olhar geração de caixa, é olhar perfil de endividamento, principalmente, porque essas empresas elas não podem brincar, né? Tem que otimizar ao máximo o operacional para suportar aí um ciclo de baixa mais forte que pode vir. É cíclico, então tem que estar com o balanço forte em qualquer ocasião. E aí nesse ponto eu vejo a Gerdau como uma empresa mais preparada. É a mais pressionada sim por essa questão do aço, mas o balanço, né, ainda me deixa confortável aqui, né, em considerá-la ainda mais atrativa. E aí para quem investe em dividendos, para quem está olhando para a empresa pensando em proventos, eu acho que você não deve esperar aí, né, 15% ou mais em dividend yield em 2024, a menos que as cotações caiam muito, né? Esse yield aí fora da curva foi num cenário de alta dos ciclos das commodities, mas para 2024 eu acho que você deve se dar por satisfeito, né, e contentar-se aí se vier algo acima aí dos 6-7%, como mostra inclusive aí as estimativas, né? Lembrando que o dividend yield é com base no preço da ação, tá? E aí a gente não tem como saber quanto vai custar a ação em 2024, 2025. Mas é bem improvável 2024 a gente ver a empresa lucrando nos níveis, por exemplo, de 2021. Por isso, o ideal é sempre trabalhar com a hipótese conservadora. E aí, nesse sentido, né, eu vejo sim a Gerdau, considerando aqui, né, a Goal 4 aí na casa dos R$10, acho barato ainda, né, oferecendo um yield ainda bom, acho que 6-7% nessa cotação, R$10, R$11 aí dá para buscar. Lembrando que é uma visão de médio e longo prazo, né? E nesse médio prazo, principalmente, o mercado pode ainda bater um pouco mais nas cotações, a depender do desenrolar dessas questões que eu comentei nesse vídeo. O detalhe de sempre aqui para vocês, tá, que eu tenho frisado muito inclusive, não é ter todas essas ações aqui na carteira, tá, pessoal? Não precisa disso. É escolher uma empresa, uma só, sem deixar de lado aí os setores perenes, as empresas consolidadas que pagam dividendos recorrentes para sua carteira. Aqui é setor cíclico, tem que ir mais devagar. Então, por hoje era isso que eu queria comentar com vocês, com base em algumas questões aí que eu tenho recebido aí nos últimos dias. Muita gente investe nas siderúrgicas e eu queria saber a sua opinião em qual dessas empresas aí que você investe. Me fala aí nos comentários. Um abraço, bons estudos e a gente se fala num próximo vídeo. Até lá!